Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 1 Coríntios 15, versículo 10. O apóstolo Paulo, ele é conhecido como um dos maiores evangelistas que a gente teve, né, após a ressurreição de Cristo, né? Paulo, ele pregou o evangelho em várias nações, falava em vários idiomas. Ele era uma pessoa que tinha uma cultura imensa, né, do seu povo, né? Ele foi educado aos pés de Gamaliel, né? Mas a grande questão, né, que fez com que ele pregasse o evangelho muito mais do que os outros, não tem a ver com a sua cultura, não tem a ver com a sua inteligência, não tem a ver com o conhecimento das leis judaicas, né? Não tem a ver nada com isso. Muitos atribuem, né, o sucesso do apóstolo Paulo às várias línguas que ele falava, outros atribuem, né, a habilidade que ele tinha de interpretar a lei e tudo mais. Só que a grande questão, né, que está claro é que o que fez Paulo trabalhar muito mais do que os demais, o que fez Paulo se destacar como um evangelista que pregava e que pessoas se arrependiam, né, com a pregação dele, o que fazia esse efeito, como disse o apóstolo Paulo, não tem a ver com ele, mas tem a ver com quem estava com ele. Então Jesus Cristo estava do lado de Paulo. Por isso, ele pôde falar, né, que antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, um grande segredo para poder ser um evangelista de sucesso não tem a ver apenas com o preparo que a gente tem que ter. É lógico que você tem que estudar, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar bastante, né? Em alguns momentos a gente tem que jejuar, certo? Mas a grande questão é que nada disso tem sentido se Cristo não estiver do nosso lado. Então, o grande sucesso do pregador do evangelho não tem a ver, né, com o seu grande preparo, mas tem a ver com a presença de Cristo em nossas vidas. Então, se você tiver Jesus do seu lado, se a sua inspiração vier do Espírito Santo, que sopra em seu coração por intermédio da palavra, então você pode ter certeza que você vai conseguir trabalhar muito mais do que os outros. Mas se você deixar a arrogância subir o seu coração, certamente você vai trabalhar muito menos e Deus não vai te usar. Então, a questão é, eu e você devemos pedir a Deus para que Ele nos use, né, da mesma forma que Ele usou a Paulo, da mesma forma que Ele usou a Pedro, da mesma forma que Ele usou a João, né? Mas para que isso aconteça, cabe a nós recorrer à graça de Deus que está à nossa volta. E se fizermos isso e reconhecermos que só com o poder de Cristo podemos fazer alguma coisa, então certamente nós vamos ter sucesso na nossa empreitada. Que eu e você, que nós nunca venhamos esquecer, né, que o principal agente que faz milagre na minha vida e na vida dos nossos irmãos é o Espírito Santo. O principal agente é Jesus Cristo em nossas vidas. Então, que venhamos seguir o exemplo de Paulo, que pela graça de Deus somos o que somos, né? Pela graça de Deus sou o que sou. E pela graça de Deus que está conosco, certamente nós vamos trabalhar bastante. Então, que essa seja a nossa inspiração para fazer o que é reto e justo diante de Deus. Amém.